transporte coletivo é uma necessidade e a gente paga por ele. Mas assim, quando tem reajuste de tarifa, quem decide? E como é feito esse cálculo? E o que uma agência reguladora tem a ver com tudo isso? Bom, o Olhar Regulatório é o podcast oficial da Arsec e por aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas atividades reguladas. Vamos entender melhor como é feita a regulação do transporte público em Cuiabá? Eu sou a Laura Rezende, sou jornalista e publicitária e vou acompanhar vocês em mais um episódio. Já aproveita e já curte, já segue o nosso podcast, segue o feed e deixa seu like pra gente saber se você tá gostando de todos os assuntos. Combinado? E quem vai explicar pra gente como é feita a regulação do transporte público aqui em Cuiabá é o... Só um minuto que eu vou ter que ler, porque é complicado e grande esse nome desse cargo. É o Superintendente de Regulação e Fiscalização dos Serviços de Transporte Público Coletivo Urbano da Arsec, o Leoci Benedito da Silva. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Laura. Estamos aqui para contribuir com essas informações sobre o transporte público de Cuiabá. Legal. E você tá bem? Já gravou podcast alguma vez? É a primeira vez. Primeira vez? Videocast também, né? Também. Que é a nossa novidade. As pessoas estão nos ouvindo, mas elas também podem nos assistir no YouTube. E você, já fiquei sabendo que você é cuiabano de Chapecruz. Isso é isso mesmo? Isso Conhece mesmo. bem Cuiabá? Bastante. Já andou bastante de ônibus em Cuiabá também? Na minha também? infância, juventude, bastante. Legal. Sei como é que funciona. Então, a gente está muito familiarizado aqui, então, né? Vamos saber muito bem do que a gente vai falar. Entrando aqui no nosso assunto, na nossa pauta, eu queria que você me explicasse como é feito a regulação pela Arsec do transporte público da capital. Então, a Arsec é uma agência nova, foi criada em 2015, regulamentada com lei em 2015, exatamente para facilitar essa regulação do transporte público de Cuiabá, que antes, quando não existia a agência, era feita pela Secretaria de Mobilidade Urbana, né, que fazia toda tinha essa função de regular o sistema, muito embora não tenha essa função de agência reguladora, e fazia esse trabalho, enviava para o Conselho Regulatório, que está na lei orgânica do município. Foi desativado e agora foi reativado esse Conselho Regulatório recentemente. E a Arsec faz essa regulação da tarifa, do transporte, está na lei lá, no artigo 3º lá dos objetivos da Lei 374/2015, que é uma lei complementar municipal que criou a Arsec e teve seus objetivos ali para forem delineados pelos objetivos. E nesses objetivos está lá a regulação do transporte, da mobilidade urbana de Cuiabá. E é dessa forma que a agência hoje vem fazendo esse trabalho de regulação do transporte. Só deixar claro que não é só do transporte na Arsec. Isso falando agora um pouco da Arsec, ela regula o resíduo sólido, ela regula o saneamento básico. Então, tem essas atribuições que também estão dentro dessa lei que eu acabei de citar. E dentre elas, o meu setor, que é o setor de regulação exclusiva do transporte público de Cuiabá. Entendi. E eu queria que você me explicasse um pouco como que era o transporte público antes da Arsec passar a fazer a regulação e depois. Eu acho que quem acompanha a gente desde o primeiro episódio deve se lembrar que a gente comentou, acho que no primeiro episódio, quando a Arsec passou a regular o transporte público aqui em Cuiabá, que teve a mudança de frota e etc. Como que foi isso? Qual que é a diferença desses dois períodos? Exatamente. Antes da Arsec entrar na regulação, como eu disse agora há pouco, era feito pela Secretaria de Mobilidade Urbana do município, né, que tem hoje a competência única e exclusiva de fiscalizar. A Arsec também participa dessa fiscalização, porque faz parte dos objetivos da Lei 374/2015. E antes, como é que funcionava? Eles faziam essa regulação, mas, se vocês lembrarem, Cuiabá tinha muita greve de ônibus. Pelo menos eu, na minha época da juventude, na minha infância, quando usava muito, tinha muita greve de ônibus.
Por quê? Porque não se tinham parâmetros para regular esse transporte coletivo do ponto de vista econômico-financeiro. E por que aconteciam as greves? Exatamente por isso. O sistema, naquela época, antes da ARSEC, era muito deficitário. Aliás, continua deficitário ainda hoje, mas muito menos que naquela época. A gente vai tratar disso para frente, posso até falar, e a gente vai falar desse equilíbrio econômico-financeiro. Então, o que acontecia? Não tinha uma remuneração adequada, não tinha uma fiscalização adequada, e o que ocorria? Ocorria a greve dos motoristas, a greve dos cobradores, desculpe, e era muito prejudicial à população. Isso tem um impacto muito, muito forte. Se vocês puderem observar de lá para cá, da ARSEC para cá, não teve nenhuma greve. Eu não tenho conhecimento de a gente ter intermediário, ter participado, porque a ARSEC também tem essa função dentro do sistema regulatório, de estar mediando conflitos das empresas com os funcionários ou coisa parecida. Não teve mais greve no sistema coletivo. Por quê? Porque a regulação passou a ser uma forma mais técnica, mais profissional, para atingir e subsidiar, não subsidiar, mas para que o transporte tenha um equilíbrio econômico-financeiro, tanto para as empresas como para os funcionários, que não sejam prejudicados com isso, e para o usuário também, que a função final, o objetivo final do transporte coletivo são os usuários do transporte coletivo. Eles é que têm que se sentir satisfeitos, têm que estar pagando uma tarifa adequada, compatível com o uso do ônibus. Então, era dessa forma que acontecia, e hoje, com essa regulação, isso ficou mais transparente também. Toda a regulação econômica financeira do contrato é publicado em diário oficial do TCE, é publicado no site da ARSEC, é publicado no site de transparência da Prefeitura de Cuiabá. Tem um conselho municipal de regulação. Hoje estamos com 2 conselhos, que é o da lei orgânica, que foi reativada, e tem o conselho participativo da ARSEC, que está sempre atuando enquanto regulando. Nós fazemos a regulação, os cálculos das tarifas, e isso é tudo levado para esse conselho, que é um conselho regulamentado também. E esse conselho, para se ter uma ideia, é formado por várias entidades de classe aqui de Cuiabá, como a OAB, Câmara de Vereadores, tem representante da Câmara de Vereadores, representante da OAB, representante da CDL, representante da Federação das Indústrias de Cuiabá, representante de presidências de bairros. Os bairros também estão representados por seus presidentes enquanto representante da população naquele bairro. Então, são vários, da UCAMB, o QUEMAT, essas coisas todas aí. Também tem cadeira nesse conselho participativo, como vários outros aqui que participam na deliberação sobre a apuração da tarifa, que, apesar de ser deliberativo, isso vai para o Poder Executivo, vai para o prefeito Emanuel Pinheiro, e ele tem o poder final de decisão de estipular qual será a tarifa a ser paga pelos usuários do transporte em Cuiabá. Esse conselho é como se entrasse em um consenso de qual o valor que o usuário deveria pagar. É bem por aí. O nosso setor, o setor de regulação, da qual eu sou superintendente, as empresas trazem o pedido de reajuste da tarifa, que é feita anualmente. Após o pedido das empresas, que é feito formalmente, está no contrato, inclusive, que para que haja o reajuste, eles precisam fazer formalmente o pedido. Eu analiso, faço a análise dos cálculos que foram apresentados, se preciso, recalculo tudo que tem que ser calculado, o nosso setor, a nossa superintendência recalcula, e após esse recálculo, é levado para o Conselho Participativo, pronto já para que eles analisem também. E aí é feita uma reunião, uma assembleia ordinária, onde eles participam. Caso alguém discorde ou tenha alguma dúvida do que foi apresentado pelas empresas e do que foi apresentado pela ARSEC enquanto superintendência do setor, isso é feito um debate e é levado à aprovação e deliberação desse Conselho Participativo. Mas todos têm voz ativa para discordar, concordar, perguntar, questionar, tudo. O Conselho Participativo tem essa liberalidade para fazer isso. Uma vez aprovado pelo Conselho Deliberativo, é publicado, a nossa diretoria faz o ato de deliberação com a ata das reuniões ordinárias, onde o Conselho Participativo deliberou, e só depois é enviado ao prefeito para sanção ou não sobre o valor da tarifa. O prefeito tem essa liberalidade também.
citando como exemplo, se uma tarifa, pelo cálculo dos custos apresentados naquele ano, for de R$ 5, a título de exemplo, o prefeito tem a liberalidade de falar, não, a tarifa vai ser R$ 4. Mas só ele tem essa liberalidade. A Arsec não tem, nem o Conselho Participativo tem esse poder. De o decisão, prefeito, né? de decisão, a decisão final do prefeito. Você pode me perguntar, mas e o que acontece se o custo do sistema for 5 e o prefeito aprovar uma tarifa de 4? Essa diferença necessariamente terá que ser custeado para as empresas, para que não haja um desequilíbrio contratual e as empresas não tenham como se manter. Entendi. Então, as empresas acabam arcando aí para ficar equilibrado. As empresas não, o município. O município. O município é que acaba tendo que pagar um subsídio dessa diferença para que o sistema não seja prejudicado e para que continue existindo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Entendi. Falando em tarifa, eu vi que são 2 tarifas diferentes. Eu não sabia disso, eu acho que a maioria das pessoas que andam de ônibus também não sabem. Você pode me explicar como que é feita isso? Por que tem 2 e qual que é a diferença delas? Correto. Sempre existiu a tarifa técnica e a tarifa pública de remuneração, mas ela não era regulamentada, não existia legislação para isso. E o marco lá, a Política Nacional de Mobilidade, em 2012, a Lei 12.587, que trouxe a tarifa pública e técnica, estipulou isso em lei. Então, nessa lei ficou estipulada a existência da tarifa técnica e da tarifa pública. Como é que funciona? A tarifa pública é a tarifa que o usuário realmente paga. Hoje, por exemplo, está R$ 4,95 em Cuiabá. Essa é a tarifa pública. Como é que é calculada essa tarifa pública? O contrato de concessão, assinado pelas empresas do município, prevê que essa tarifa pública é calculada por uma fórmula paramétrica. Nessa fórmula paramétrica são 4 itens lá que constituem, não são todos os custos da empresa. É o custo do óleo diesel, que é um dos principais, o custo do salário, o custo do ônibus, o valor do ônibus que os empresários têm que comprar para colocar para rodar, e a inflação, o NPC e IPCA, desculpe. São esses 4 custos durante um ano acumulados que compõem o preço para se calcular a tarifa pública. Então, a tarifa pública de R$ 4,95 hoje se reflete esses custos dos últimos 12 meses do contrato. A tarifa técnica é o que a gente acabou de falar agora há pouco. A tarifa técnica ela já é feita por uma outra modalidade que também é prevista no contrato de concessão. Ela se calcula através de uma planilha feita pela ANTP, que é a Associação Nacional dos Transportadores Públicos, que teve um grande estudo para chegar nessa planilha, que não é de difícil compreensão, só que ao invés da tarifa pública, que são apenas 4 itens que compõem, a tarifa técnica são todos os custos da empresa. Tudo que ela gastou durante o mês compõe essa tarifa. Aí, além desses 4 que eu acabei de citar agora há pouco, tem diversos outros custos, como custo com pneu, custos com óleo diesel, com óleo lubrificante, com benefícios dos empregados, com a revisão da frota, peças, acessórios que o ônibus necessita e como roda muito, as quebras são mais constantes, então as reposições também acontecem a todo mês. E são diversos outros custos que influenciam na composição dessa outra da tarifa técnica. Juntando tudo isso, no final nós temos o custo total do sistema. Que hoje, como exemplo, só para você ter uma ideia, que as pessoas eu acho que não fazem nem ideia disso, está em torno de 19 a 20 milhões de reais por mês. Um custo do sistema, das 4 empresas que operam o sistema Cuiabá. Esse custo em torno de 19, 20 milhões por mês, aí ele é dividido pelo número de passageiros transportados, de passageiros pagantes. Eu tenho a tarifa técnica. E quem arca com ela? Então, vamos lá. Essa tarifa técnica ela é muito maior do que a tarifa pública de R$ 4,95, porque R$ 4,95 está sendo calculado somente pelo custo de 4 itens, que a gente já citou aqui, do transporte. Enquanto que a tarifa técnica compõe todos os custos do sistema, a tarifa técnica hoje ela está em torno de R$ 7,00 por mês. Então, a tarifa pública R$ 4,95 e a tarifa técnica R$ 7,00. Esse R$ 7,00 é o valor do custo
por passageiro pagante para se manter, para se pagar os 19 a 20 milhões em média de custo do sistema. Como as empresas estão recebendo a R$ 4,95, existe essa defasagem. Essa diferença entre R$ 4,95 e R$ 7,00 da tarifa técnica é custeada pelo município de Cuiabá. É importante deixar claro que a tarifa técnica paga, a diferença da tarifa técnica para a pública, que a prefeitura custeia essa diferença, é um valor muito oneroso para o município. Hoje ela está em torno de, em média, 7 milhões por mês de subsídio. 7 milhões e meio de subsídio por mês. Isso vai dar 94 milhões por ano. São valores que poderiam estar sendo investidos pelo município de Cuiabá em outras áreas do município, em saúde, educação, que já, apesar de já ter o valor fixado lá, o percentual fixado, mas poderia estar sendo investido em outras áreas. No entanto, a prefeitura custeia esse valor para as empresas. Por que custeia? Porque se não custear, o sistema para. Ou o município cobra R$ 7,00 do usuário, ou ela banca essa diferença através de subsídio, porque senão o sistema não se mantém. Senão não se paga o custo das empresas para elas se manterem. Não vai conseguir comprar pneu, não vai conseguir comprar os acessórios, as peças, não consegue. Então, o custo de ir e vir da população para ir com qualidade, continuar circulando e etc., é de R$ 7,00. Mas aí, o que o cidadão paga é R$ 4,95. Isso. E esse subsídio acontece também em outros municípios? Sim, perfeito. Vem acontecendo na maioria dos municípios hoje no Brasil. Houve essa necessidade de se complementar esses subsídios pela queda de passageiros acentuada que vem acontecendo em todo o Brasil. Não é um problema só de Cuiabá, a queda de passageiros, que é um fator determinante hoje para cálculo de tarifa, tanto a pública como a técnica. Então, vários municípios hoje vêm adotando esse sistema de pagamento de subsídio, porque só complementando, voltando, reforçando, aliás, o que eu já te falei, o que falamos aqui, sem o subsídio hoje, é capaz do sistema colapsar, parar, porque não se tem uma tarifa adequada para manter o sistema. Se fosse aplicar a tarifa adequada, o ideal, Cuiabá como exemplo, R$ 7,00, seria inviável para o usuário. Já é inviável R$ 4,95 hoje, já é muito pesado. Estamos até algumas propostas aqui de estudos para ver qual o impacto da tarifa de R$ 4,95 para o usuário, para o mês do usuário. Então, se não houver o complemento do subsídio, tiver que calcular ou cobrar a tarifa técnica de remuneração para manter o sistema é bem capaz de a queda se acentuar ainda mais, e isso não é bom para nenhum município. Por isso a necessidade hoje do pagamento de municípios, que vem ocorrendo em vários municípios, em várias cidades do Brasil. Você falou sobre a queda de passageiros e tudo mais. A gente consegue fazer um panorama da pandemia? Como que impactou no transporte público? Correto, uma boa pergunta. É preciso deixar claro também que essa queda de passageiros não aconteceu só devido à pandemia. Antes mesmo da pandemia, já havia essa queda acentuada de passageiros no transporte público de Cuiabá. Para você ter uma ideia, a nova licitação, as novas empresas assumiram tem um ano. Foi feita uma licitação em Cuiabá em 2019, era para ter assumido, mas devido à pandemia, se retardou o começo da operação dessas novas empresas. Foi feito um contrato emergencial com as que existiam antes para manter o sistema, porque a pandemia trouxe essa acentuada queda de passageiros. Mas essa acentuada já vinha antes da pandemia. O processo de licitação das novas empresas falava em 5 milhões de passageiros transportados mês. Hoje, com a pandemia, está em torno de 4 milhões. 4 milhões e meio de passageiros transportados mês. Então, são aí aproximadamente 1 milhão de passageiros que deixaram de usar o transporte público. Isso impacta diretamente no cálculo da tarifa. A pandemia da Covid trouxe esse desequilíbrio no transporte coletivo do Brasil todo. Cuiabá não foi diferente, foi impactado diretamente, fortemente por essa queda de passageiros. Antes transportava 5 milhões, hoje está transportando em torno de 4 milhões e meio de passageiros mês, o que influencia diretamente no cálculo da tarifa, tanto pública como técnica. Então, hoje nós temos projetos ali para
para ver o que pode ser feito em relação à volta dessa população que deixou de usar o transporte público em função da pandemia. A gente sabe que não é só em função da pandemia, nós temos outros fatores que influenciaram a queda de passageiros aqui. A pandemia foi a mais impactante, certamente. Mas antes da pandemia, o que acontece? Os trabalhadores hoje têm a opção as facilidades, vamos dizer assim, de comprar um carro, financiar uma moto. Moto, principalmente, foi um dos fatores que influenciaram muito na queda de passageiros. Os funcionários têm a facilidade de comprar uma moto financiada e pagar aquilo lá e deixa de pagar o vale transporte e não voltaram para o sistema. É um desafio que nós temos hoje, de trazer esses passageiros que deixaram de usar o transporte público de volta para o sistema. E isso faz parte também de consciência até ecológica, né? De você utilizar o transporte coletivo, né? Ter essa consciência de que faz parte, não é só uma condição de precisar usar, mas é de ter a consciência de que é importante usar, né? Sem dúvida, tanto ambiental como de sustentação do próprio sistema de transporte. A questão ambiental hoje, discutida no mundo inteiro, passa por isso. No desuso do transporte de carro, de moto, né? É um desafio para todas as grandes cidades, não só no Brasil, fora do Brasil estão com esse problema também, de tentar reduzir o número de veículos nas grandes cidades, tem impactado demais. Isso ecologicamente impacta na vida do cidadão, na vida dos usuários do transporte público, e sem falar num outro problema, que eu acho ainda mais grave ainda, por exemplo, do uso da moto, né? O volume muito acentuado de acidente de trânsito com moto em Cuiabá é um absurdo. O que impacta também no sistema de saúde público da capital, porque todo esse tipo de acidente traumático, principalmente, vai para o sistema público. Então, tudo isso influencia, e a intenção que a Arsec tem e pensa para isso também é como trazer esse pessoal de volta para o sistema público de transporte para evitar todas essas situações que eu acabei de colocar agora. Que é como se uma coisa fosse levando a outra, Exatamente, consequentemente, né? é isso. E além do que você falou sobre a pandemia e etc., quais são os outros desafios que existem para manter o equilíbrio no sistema econômico-financeiro? Como eu disse, a Agência Reguladora de Cuiabá, a Arsec, nós estamos com alguns projetos para enfrentar e minimizar esses desafios, ou enfrentar realmente esses desafios que estão aí. A retomada dos passageiros ao sistema é o mais importante de todos. Tentar com que as empresas também tenham um custo menor. Isso é um desafio que a agência tem que estar ali junto com as empresas para controlando esses custos. Hoje o maior custo das empresas, antes era a folha de pagamento, hoje é o custo do combustível, do óleo diesel. O preço muito alto, elevado, ele superou, dentro dos critérios de análise dos custos das empresas, superou os custos de folha de pagamento, que eram maior. Então, esse é um desafio de estar junto com as empresas, controlando isso, tentando minimizar esses elevados custos que só aumentaram. Nós fizemos agora na agência alguns cálculos lá e os gráficos nos mostram que esses custos só têm elevado. Então, quanto mais elevado esses custos, maior o valor da tarifa técnica. Quanto maior o valor da tarifa técnica, maior o valor do subsídio que o município tem que pagar às empresas, para que se mantenham dentro do equilíbrio econômico-financeiro que o contrato assim dispõe. Eu acho importante até frisar, quando você falou da redução de passageiros e etc., e a gente conversando sobre a importância de se usar o transporte coletivo, é que o ônibus, quando ele leva a lotação completa, ele vai gastar a mesma coisa do que se levar metade, por exemplo, né? Então, a tarifa, ela continua a mesma, mas o gasto também é o mesmo. E, Léo, recentemente, foi em agosto, né, desse ano, teve o Seminário Nacional NTU de 2022 e a Arsec, ela foi citada como um modelo na condução da tarifa técnica, né? Eu queria que você me explicasse o que é esse seminário e o que significa essa citação, essa menção da Arsec. Então,
Primeiro vamos dizer o que é a ANTU, né? Que é a Associação Nacional das Empresas de Transporte Público. É elas que organizam esse seminário. Esse ano foi a 35ª edição já do seminário, tinha interrompido por conta da Covid e voltou agora presencial. É um seminário que eles fazem todos os anos, onde estão envolvidas as empresas de transporte, as fabricantes de ônibus, os representantes de usuários. O seminário trata sobre isso. De fato, a agência reguladora foi citada em um dos painéis do seminário como exemplo de apuração de tarifa técnica, juntamente com a Prefeitura de Vitória. Vitória já é uma pioneira nesse sistema lá no Espírito Santo, com o pagamento do subsídio. A tarifa técnica é basicamente para se calcular o valor de subsídio, se houver o valor de subsídio a pagar. E nessa nova licitação, até por sugestão do nosso presidente, do Alexandre, o Alex, mais conhecido, ele sugeriu e foi feita uma alteração no contrato de licitação com as empresas aqui, exatamente para que se calculasse esse valor da tarifa técnica mensalmente. As empresas entraram com um pedido lá de revisão extraordinária voltando à Covid, e isso, por sugestão dele, foi levado à Procuradoria-Geral do município lá para parecer, foi favorável o parecer, e a partir de então, a ARSEC vem implementando o cálculo mês a mês da tarifa técnica de remuneração das empresas. Por isso foi citada lá, porque Cuiabá regulamentou o pagamento de subsídio. Apesar dos outros municípios também, na maioria, como falamos agora há pouco, estão tendo essa decisão de pagamento de subsídio, na maioria das vezes é por um decreto, temporariamente, enquanto houver permanecer a queda de passageiro por conta da Covid. E nós entendemos que, enquanto permanecer essa situação de queda de passageiros, que a gente entende que vai se perdurar por algum tempo, ao pagamento desse subsídio para que não colapse o sistema de Cuiabá. O sistema de Cuiabá. Então, fomos citados por isso, porque nós regulamentando isso, deixamos no contrato, fizemos um aditivo do contrato de concessão para que fique expresso ali que esse cálculo da tarifa técnica de remuneração será mensal. Nós vamos fazendo mensalmente, por isso que eu citei aqui que a média está em R$7 a tarifa técnica, ela varia de 6, 7, já chegou a 8, depende do mês. Todo mês é feito, todo mês é publicado isso no Diário do Tribunal de Contas. É publicado no nosso site, é publicado no site da Transparência da Prefeitura, e a gente repassa essa tarifa técnica para a Secretaria de Mobilidade Urbana, onde a partir daí é pago os subsídios. Por isso que Cuiabá foi citado lá no seminário, juntamente com Vitória, que estava presente na hora, expondo as suas condições lá, como é que eles fizeram, como é que eles fazem o cálculo e a aplicação da tarifa técnica e, consequentemente, do subsídio, e Cuiabá foi citado como exemplo a ser seguido, inclusive, para os demais municípios do Brasil, porque implementou de forma definitiva o pagamento de subsídio e serviu de exemplo para que os demais municípios também tomem essa mesma atitude e implantem o subsídio permanente ou mensal, ou enquanto perdurar a queda de passageiro acentuada em todo o Brasil. Muito legal, ou seja, estamos fazendo bonito. Estamos. Está dando certo. Estamos. A intenção é fazer melhor ainda. Eu acho que acredito que temos instrumentos e temos condições de apresentar em breve um projeto com outras alternativas, soluções ao município para minimizar o valor de subsídios e, consequentemente, recuperar os usuários, ou trazer de volta os usuários para o transporte coletivo de Cuiabá. Que legal. Bom, acho que já deu para a gente entender um pouco mais como que funciona a regulação do transporte público aqui em Cuiabá, quais as diferenças das tarifas e a importância de usar o transporte público, né? Queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. E aí, deu certo? Ficou nervoso até o final ou quebrou o gelo? Tudo certo. Que bom, Tudo muito certo. obrigada. Eu viu? que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando em nome da ARSEC e apresentando essas soluções, ou brevemente apresentando soluções que melhorem o transporte público de Cuiabá. Maravilha! E para você que está acompanhando a gente, quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, pode procurar a ARSEC no Instagram, é o @ARSECCuiabá, e também pode procurar no YouTube, no ARSEC Cuiabá.
Tanto no Instagram quanto no YouTube, você vai ver os cortes desse episódio e de outros episódios e de outros assuntos, tudo que você quiser saber. E a gente também está no Facebook. Se você preferir, é só procurar por arsec.cba ou pelo site, que é arsec.cuiabá.mt.gov.br. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!